Meus queridos, está conosco nessa manhã Reverendo Nilson. Reverendo Nilson é pastor na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ali junto com o Reverendo Arival. E Reverendo Nilson é um colega muito querido. Eu não posso nem brincar com o time dele, porque o time dele está ganhando quase tudo, então não dá para brincar mais com o time dele, né? Que ele é flamenguista. Eu não sei como é que mineiro... É que mineiro em Minas não tem time, talvez, né? Por isso, então vai torcer para os carioca, né? Aí os mineiros vão ficar bravos, aí os atleticanos e os cruzeirenses. Mas ele vai torcer logo para os cariocas, né? Mas ele, mineiro, lá de Itajubá, veio ao seminário, e no tempo de seminário nós caminhamos juntos ali, enquanto ele estava como seminarista, trabalhou junto conosco na Igreja Presbiteriana da Lapa, depois foi ordenado ao Sagrado Ministério, ficou um tempo conosco, saiu lá da Igreja da Lapa, foi pastor na Igreja Freguesia do Ó, né, que é membro do nosso presbitério, e está lá em Pinheiros, ele, a Fernanda, a Valentina, já há alguns anos. É um amigo querido e é um privilégio tê-lo aqui nessa manhã, reverendo. Que Deus o abençoe, que Deus o use. Eu quero orar pela vida do irmão. Fique à vontade, Deus o abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo, pela bênção que ele tem sido no reino, ali na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e influenciado, Senhor, especialmente por meio do ensino, muitas pessoas. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor derrame graça sobre ele, e que agora ele seja a boca do Senhor para falar ao nosso coração. Que o Senhor possa usá-lo com graça, com unção do alto, na exposição da Escritura. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado. Obrigado. Graças e paz, meus irmãos. Agradeço o convite feito pelo pastor Wagner, a permissão do conselho para estar aqui com vocês nessa manhã. E é com muita alegria, né, poder estar numa data especial, 61 anos da Igreja Presbiteriana Vila Pompeia. Que Deus continue guardando, abençoando essa igreja na vida de cada um dos irmãos. Que essa igreja continue aí sendo um farol do Evangelho aqui nesse bairro e no mundo todo. Como o pastor me apresentou, né, eu também digo que ele é um colega e um amigo querido, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, logo no segundo ano, já fui ali para Lapa, e foi, eu acho que exatamente o ano que você voltou, né? E aí fizemos amizades, e tirando o gosto futebolístico duvidoso, o reverendo Wagner é uma pessoa muito querida. Vamos lá para aquilo que é mais importante. Trago um abraço da Igreja de Pinheiros e espero na próxima vez, até numa visita aqui com vocês, que a minha esposa e a minha filhinha estejam aqui, a Fernanda e a Valentina, porque elas têm um compromisso ali com a EBD, por isso, infelizmente, elas não vieram. Espero numa próxima vez que elas possam conhecê-los. Vamos lá então para aquilo que é mais importante. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, o texto que foi lido com as crianças, e eu quero ler de novo com os irmãos. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus. Lá nós lemos assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O reverendo Wagner já pediu a direção do Espírito Santo. E eu quero conversar com os irmãos, quero meditar, pregar uma mensagem que, de alguma forma, pela graça de Deus, possa, ao mesmo tempo, nos desafiar, nos consolar e nos direcionar à esperança. Antes, eu quero só lembrar do contexto aqui, né, que Paulo estava inserido quando ele escreveu essa carta. Paulo, ele estava na prisão, né? Nós cantamos aqui sobre a alegria, e Paulo é aquele que falava de uma alegria mesmo estando num contexto extremamente difícil. E uma das questões que vem à mente quando a gente pensa nessa carta, existem várias, é como é possível experimentar crescimento, como é possível experimentar amadurecimento em tempos de dificuldade. Porque às vezes o senso comum ele pode nos orientar da seguinte maneira:
em tempos mais de tranquilidade, a gente tem que aproveitar para investir em crescimento. Agora, em tempos de dificuldade, a gente segura o que der para segurar, e crescer não é possível. A Bíblia não ensina exatamente assim, e ela não nega as tribulações de forma nenhuma. Se tem um livro que é radical, honesto, verdadeiro sobre as mazelas humanas, é a Escritura, Mas aqui Paulo, ele estava na prisão. Paulo ele havia estado no contexto da plantação daquela igreja, embora seja Epáfras, que é citado na carta, aquele que plantou. E Paulo, como era apaixonado pelo Evangelho, como ele amava Deus sobre todas as coisas, ele sabia que aquela igreja havia começado muito bem. E o que significa, em termos muito gerais, uma igreja que tenha começado muito bem? Basicamente, é uma igreja que começou encantada com a pessoa, o ensino e a obra de Cristo. Uma pessoa que começa muito bem, uma igreja que começa muito bem, é porque ela começa com a pessoa certa. Então, aquela igreja havia começado muito bem. Ou seja, ela estava encantada com a pessoa, com o ensino e com a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas, lá na prisão, Epáfras avisa o apóstolo Paulo que aquela igreja que havia começado muito bem, ela começou a se desviar. E esse desvio, os desvios que a igreja pode experimentar, eles são de natureza diferentes. O desvio daquela igreja foi mais ou menos assim. Ela começou a se desviar por dentro. Pessoas de dentro da igreja começaram de maneira sorrateira, sutil, a dizer que Cristo é importante. Até porque se não falasse isso, ia ser uma coisa muito escandalosa. Lembremos que o que mais nos engana não é aquilo que se aparece com uma mentira, é aquilo que parece com verdade. A mentira, para enganar, ela tem que se parecer com a verdade. A mentira nunca vem de forma escrachada, até porque se viesse, ela não cumpriria o seu papel enganador. Para enganar, quanto mais sutil, pior. Então, dentro da igreja, e aí, numa linguagem de hoje, se você perguntasse para aqueles irmãos, como que é possível experimentar ser um crente, assim, um crente top, um crente prateleira de cima? Mais ou menos essas pessoas responderiam para você. Para você realmente ser um crente top, um crente realmente ponta firme, é óbvio que você tem que ter Cristo. Mas só Cristo é suficiente? E aí vem a resposta, não. Se você quer ser um cristão, mas assim, do jeito que a maioria é, meio meia boca, continue só com Cristo. Agora, se você quer ser um cristão top, você tem que ter Cristo. Perceba que não nega-se Cristo, pelo menos não se nega de forma clássica. Você tem que ter Cristo. Mas para você realmente ser top, você tem que voltar a algumas práticas lá do judaísmo, observar alguns feriados específicos do calendário judaico, entender o papel dos anjos na vida das pessoas. Se for do sexo masculino, mesmo que sendo adulto, tem que circuncidar. Um cristão, homem que tenha só Cristo, é cristão, mas nunca vai ser top, nunca vai ser realmente nota 10. Agora, se você quer ser nota 10, volte para algumas práticas do judaísmo. E também, se você quer dar uma melhorada, tem algumas questões lá da filosofia grega que você deve começar a se interessar, se enamorar por elas. Aí você consegue ser um cristão top. Isso começou a nascer dentro da igreja. Isso começou a nascer entre os irmãos. E o apóstolo Paulo, lá preso, quando ele fica sabendo que aquela igreja que começou muito bem, só com Cristo, ela começa a se encantar com outras coisas que não são Cristo, irado de modo santo, guiado pelo Espírito Santo, ele escreve a carta aos Colossenses. Esse é o contexto, muito geral, para defender basicamente duas coisas. Cristo é supremo e Cristo é suficiente. A carta de Paulo aos Colossenses foi basicamente escrita para defender essas duas verdades: a suficiência de Cristo e a supremacia de Cristo. Cristo é supremo e não existe nada e ninguém acima dele, e Cristo é suficiente. O que eu preciso se eu sou ímpio, o que eu preciso é Cristo. Se eu sou crente, o que eu preciso é Cristo.
Se eu sou oficial, o que eu preciso é de Cristo. Se eu estou no primeiro dia, ou no 10º ano da minha vida cristã, ou a igreja está fazendo 61 anos, aqueles irmãos e aquelas irmãs que continuam aqui, que eram contemporâneos, da fundação da igreja, e que pela graça de Deus continuam aqui, o que esses irmãos e essas irmãs continuam precisando? Da mesma pessoa lá do início da vida. Jesus Cristo e tão somente o Senhor Jesus Cristo. Então essa carta foi escrita para defender isso e de forma geral dentro desse contexto. Nós vivemos num mundo, numa cultura que obviamente nos seduz fora da igreja e às vezes dentro da igreja, né? Quando você pega, por exemplo, alguns pensadores, e esses pensadores não são nem tão populares. Eu vou citá-los aqui, você fala, não tem perigo de ligar para esses caras. Mas lembrem-se que quem produz cultura, liga para esses caras. Quem faz série, que você assiste, quem faz filme, que você gosta, né? Quem faz os fios, que às vezes a gente fica ali meio perdido, né? no Instagram, e que toma um tempo às vezes, eles ligam para esses caras. Então, por exemplo, você pega... Esse daqui até que é interessante, né? O Soren Kierkegaard, um cristão, enfim, teve lá as suas lutas, como todos nós temos. Ele dizia que nós somos seres finitos, mas nós temos uma sede pelo infinito. A gente não gosta de coisa que a gente compra algumas coisas e daqui a pouco acaba. A gente não gosta dessas coisas. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Nós somos finitos e temos sede pelo infinito. E então ele diz, né? Creia, você deve crer, né? Agora, os outros dois aqui que eu vou citar são bem mais perigosos, né? O Jean-Paul Sartre, ele disse o seguinte, ele não pensa como o Soren Kierkegaard, ele não pensa como nenhum de nós. Ele diz que a vida não tem sentido, pelo menos não um sentido absoluto. Como que você deve viver? Cria o seu próprio sentido. Então, cada um cria o seu próprio sentido. E a nossa cultura, em geral, ela é muito... Ela se embebeda muito dessas coisas aqui. Dá para a gente citar vários filmes, dá para a gente citar várias músicas que pregam exatamente isso. Não existe uma verdade absoluta válida para todo mundo. Mas o que eu faço? Qual que é a solução? A solução dele é essa. Uma que vale para todos não existe. Cada um crie a sua própria e viva por ela. Daí o nome existencialismo, né? Não é uma verdade para toda a existência. Cada existência, eu sou uma existência, eu crio a minha própria verdade. Você é a sua própria existência, você cria a sua própria verdade. E assim segue a vida, nessa confusão e nessa bagunça toda que às vezes é a vida. E dá para piorar? Claro que dá, sempre dá, né? O Albert Camus, ele também dizia que, e ele, né, de alguma forma, tinha lá os seus arrobos de cristianismo, mas ele dizia que não. A vida, na verdade, é um absurdo. Não existe verdade absoluta, e se esse papo de você ficar criando a sua própria verdade não vai dar em nada. A vida é um absurdo. O que você faz? Abrace o absurdo e viva do jeito que você quiser. Inclusive, que se quiser desistir da vida, desista. Sem esse negócio de que existe um sentido para todos, e sem esse negócio também de que cada um faz a sua. Isso é patético. A vida é isso, essa bagunça toda. E às vezes, quando a gente passa por sofrimento, graças a Deus eu creio que a gente não crê nisso, mas às vezes tem uma tentação. Às vezes, quando você passa por uma tragédia, né? Às vezes alguma coisa buzina para você, de fora e de dentro, né? Lembrando que a Bíblia nos ensina que basicamente nós temos 3 inimigos, né? O diabo, que anda ao derredor, querendo nos arrebentar. Nós temos o mundo, que jaz no maligno, a cultura, né? Essa cultura caída, que nós somos chamados, né, a enfrentar, inclusive a produzir cultura. Todos nós consumimos cultura e produzimos cultura, e a cultura desvencilhada da palavra é isso daqui. Não tenhamos ilusão. Então, o diabo, o mundo e a carne. Na vida do não crente, o pecado domina. Inclusive, quando ele diz que o pecado não domina, é a prova que domina, né? E na vida do crente, é o pecado que ainda é residual, né? E ai do crente
que duvidar que ele tem um inimigo interno, né? Ai do crente que quiser brincar com o pecado. Provavelmente todos nós aqui, a começar por mim, nós já brincamos com o pecado. Nós já achamos, em algum momento da vida, que nós somos fortes. Provavelmente nós já achamos que nós somos melhores do que outros, só para depois a gente cair, né? A gente se quebrar. Provavelmente eu e você já fizemos isso. E quem dera que fosse só uma vez. Quem dera que fossem 2 vezes. Provavelmente algumas vezes. E aí vem a pergunta: nesse mundo maluco, nessa vida sem Deus, que é uma loucura, e é exatamente isso. É exatamente isso. A vida sem Deus é uma bagunça. A vida sem Deus é uma tragédia, no tempo e na eternidade. Vem a pergunta: como é possível experimentar maturidade, progresso? Como é possível homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, avançarem rumo à imagem do Senhor Jesus Cristo sendo formada na minha vida e na sua vida? Eu creio que esses 2 versículos aqui, pela graça de Deus, podem nos lembrar. Eu não vou falar aqui nenhuma novidade, né? É o que o Spurgeon dizia, né? As velhas verdades sempre novas do Evangelho. Então eu quero lembrar, para mim e para você, algumas verdades que nos orientam nessa bagunça que às vezes é a nossa vida e que, pela graça de Deus, nós podemos amadurecer. Como amadurecer em tempos de dificuldade. Primeira verdade que nós temos que lembrar, segundo o versículo 6, é que a conversão, ela é o início, ela não é o fim da vida cristã. O texto diz assim, versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aonde que está a conversão aqui? Na expressão, recebestes Cristo Jesus. Aqueles irmãos haviam recebido Cristo Jesus, estavam caminhando bem, em algum momento não se encantaram mais com Cristo, começaram a se encantar com uma outra pessoa, com outros ensinos diferentes de Cristo, eles começaram a se desviar. E aí Paulo escreve, ora, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, andem nele. Então a conversão, ela não é o fim da vida cristã. A conversão, ela é o início da vida cristã. E essa é uma coisa óbvia, ok? Alguém pode de repente pensar, tá, isso aqui é óbvio, claro que é óbvio. Mas lembrando que, normalmente, os grandes estragos que eu causo e que você causa na sua vida, na sua família, não é porque a gente esqueceu de alguma coisa mirabolante. É porque a gente esquece do óbvio. Normalmente, os grandes estragos, as grandes besteiras que eu já fiz na minha vida, elas não foram oriundas da seguinte questão: eu esqueci de ficar lendo a Bíblia por 40 horas. Não. Foi porque eu não fiz o básico. E tenta imaginar aí as grandes coisas erradas que você fez na sua vida. Provavelmente, Cristo não era o seu grande amor. Não é que você deixou de ser cristão. Você é cristão. Mas quando eu me desvio, quando eu começo como os jovens dizem, né, a viajar na maionese, você pode ter certeza que se bater um retrato existencial de quem é você no desvio, é claro que Cristo não era o seu grande amor. A palavra não era a sua grande reflexão. Você sabia que pecado é errado, mas você queria pecar. Então Paulo deixa bem claro, a conversão, ela é o início. Ela não é o fim da vida cristã. Às vezes eu e você estamos orando por alguém, né, que não conhece a Cristo, para que ele conheça Cristo. E aí você ora por ele, chama ele para vir à igreja, dá um livro de presente, presenteia com uma Bíblia, chama para encontro de casais, acampamento da igreja, enfim, ele diz não, até que um dia, pela graça de Deus, ele manda uma mensagem no WhatsApp e fala, tomar um café? Vamos. A gente toma um café e ele quer falar alguma coisa para você. Aí ele fala, agora eu entendi. Primeiro, me perdoe por ter sido tão grosseiro com você tantas vezes, né? Você me convidou para ir na igreja, eu não queria ir mesmo, e não queria mesmo. Mas agora a ficha caiu. Agora eu entendo o que você está falando. Cristo também é meu Senhor. E quando isso acontece, é maravilhoso.
Aí, às vezes, um erro que eu e você podemos cometer é o seguinte, ele está lá na sua lista, né? Aí você vai lá e dá uma ticada e fala, ó, agora é o próximo. Calma, a conversão é só o início. Assim como você tem dúvidas, ele também vai ter. Assim como você tem tentação, ele também vai ter. Conversão é o início. Ora, como vocês receberam Cristo Jesus, e aí vem a segunda verdade. Se a conversão é o início de uma caminhada. O texto diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai. E aqui, sendo bem rápido nessa caminhada, se é uma caminhada, então não é algo pontual, é algo processual. Se é uma caminhada, além de não ser algo pontual, ser algo processual, é algo que vai durar tempo. A gente não sabe quanto tempo, né? Os irmãos e as irmãs que estão aqui há 61 anos, né? Eu não sei quanto tempo tem de conversão, mas estão pelo menos há 61 anos nessa caminhada. E que Deus preserve por mais algumas décadas aí. Quem é novo convertido está alguns dias, alguns anos. Mas o fato é que todo cristão, ele no momento da conversão, ele começou uma caminhada, algo que vai ser um processo, algo que vai ter, com certeza existirão lutas, momentos de intensa alegria, momentos de intimidade com Deus. Eu não conhecia essa última música que vocês cantaram, né? Então por isso que eu não cantei. Muito bonita, né? E uma das coisas que eu gosto nesse tipo de música, né, que a letra é boa, tem uma melodia assim que é alegre, mas ao mesmo tempo é meio contrita assim, coisas que eu fico imaginando. Desculpa ficar compartilhando, mas é edificante. Então tem momentos assim que na vida cristã que são assim extremamente prazerosos. Tem domingo que a gente vem na igreja, mas com aquela alegria mesmo. E a gente vem absorvendo as coisas e parece que tudo faz sentido. Sabe, e mesmo quando alguém conta uma notícia triste, você chora com a pessoa, ora pela pessoa, enfim, e segue a vida. Mas nem todo domingo é assim. Às vezes você vem na igreja não querendo, e que bom que você mesmo não querendo foi, né? Porque o seu Deus não é o seu querer. O seu Deus é o Deus que vai confrontar o seu querer. Tem semana que começa que é uma alegria, tem semana que começa que assim, no começo já é complicado. Tem dia, né, que você acorda, e exagerando um pouco, parece que você cai da cama já de joelhos com vontade de orar. Tem dia que você luta e consegue orar. E tem dia que você sai e não ora. A vida nossa tem essas coisas todas. É uma caminhada. Lembremos, a conversão é o início, ela não é o final. A conversão é o início de uma caminhada. É algo que vai durar algum tempo. E só Deus sabe quanto tempo vai durar. Mas é um processo. Amanhã é segunda-feira de novo, pela graça de Deus. Se Deus nos permitir, no próximo domingo estaremos na onde? Pela graça de Deus? Na igreja. Para começar uma nova semana. É processual, é isso mesmo. E terceira verdade aqui no versículo 6, é o início de uma caminhada que se não faz sozinho. É uma caminhada com Cristo. A expressão última aqui do versículo 6 é nele. E se nós pegássemos as 13 cartas do apóstolo Paulo e sublinhássemos, destacássemos todas as vezes que aparecem aquelas expressões, nele, dele, por meio dele, para ele, de Cristo, em Cristo, por Cristo, a gente ia ficar talvez surpreso. Se você já fez esse exercício, você não vai ficar surpreso. Se você não fez esse exercício, talvez você fique surpreso. São muitas vezes. Em Colossenses, são muitas vezes. Por quê? É porque tudo é sobre Cristo. É porque Paulo era cristocêntrico do início ao fim. Paulo, naquela sociedade, era um cara, assim, na sociedade, olhando para Paulo com os óculos, do mundo, Paulo era top demais, Judeu de judeus, judeu puro sangue. Não é judeu meia boca, é judeu puro sangue. Educado aos pés de Gamaliel. Ele era o cara, dupla cidadania. Ele era meio que o sonho de todo mundo ali. Só que quando ele conhece a Jesus Cristo, ele considera tudo como refúgio, por causa da sublimidade de Cristo.
Aí ele conhece quem é a pessoa mais importante de todas. E todos, né, já sabem o que significa, né? O refúgio, é lixo, é esterco. Ou seja, o que o mundo glorifica, perto de Cristo, para Paulo, é lixo. Por isso é que lá em Gálatas 6,14 ele deixa bem claro, né? Que ele só ostenta uma coisa: Jesus Cristo, a cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Por isso é que quando Paulo, que conheceu o início daquela igreja, que havia começado muito bem com Cristo, lá na cadeia ele toma notícia de que aquela igreja começou a se encantar por outras coisas e pessoas que não Cristo, ele escreve deixando bem claro: ora, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. É somente em Jesus Cristo. Né? E até fazendo uma aplicação que eu ia fazer lá no final, já adiantando aqui. Qualquer tipo de resumo sempre, né, talvez deixe coisas para fora. Né? Qualquer tipo de resumo que a gente vai fazer de coisas grandiosas, né, embora sejam resumos didáticos, talvez a gente deixe coisas para fora. Esse daqui eu espero não deixar. Né? Se a gente pudesse fazer um resumo do cristianismo, do que eu preciso na minha vida, o que você precisa, o que eu preciso, para sempre, é conhecer a Cristo, continuar conhecendo a Cristo, e talvez o verbo mais importante agora, permanecer em Jesus Cristo. Porque tudo não, exagero, muitas coisas que nós vamos ouvir, talvez hoje, com certeza amanhã, muitas coisas, tudo não, graças a Deus, mas muitas coisas que nós veremos, que nós ouviremos, que nós leremos, vai fazer com que a gente se desencante da pessoa de Cristo. Conhecer a Cristo, continuar conhecendo a Cristo, porque não é possível esgotar Cristo, e permanecer em Jesus Cristo. Aqueles irmãos do passado achavam que era possível ter uma vida mais dinâmica buscando novidade. O cristianismo deixa bem claro que o que dá dinamismo é permanência. Guardemos isso. Eu ia falar guardem isso. Não, é eu que tenho que guardar isso em primeiro lugar. Não vai trazer dinamismo para a nossa vida, novidade. A gente quer se sentir revigorado. Tem hora que a gente fica muito cansado. E não é só fisicamente. Porque o cansaço físico você dorme uma noite, tá legal. A fome você come, no outro dia vai precisar comer, mas aí, ok. Agora, o que eu preciso quando eu fico cansado da vida? O que eu preciso quando às vezes eu fico cansado da igreja? Não é novidade que vai trazer novo vigor para mim e para você. É a mesma pessoa de sempre. Porque Cristo, ele é água viva. Com Cristo não tem vida parada. Cristo, ele traz o dinamismo. Aquele que você quer e aquele que você não quer. Ele vai mudar as coisas que você quer que mude e ele vai mudar as coisas que você não quer que mude. Não existe nenhuma realidade mais dinâmica do que a comunhão com o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então, 3 verdades no versículo 6 que nós devemos lembrar na nossa caminhada diária, que às vezes é muito difícil. A conversão é o início, não é o final. A conversão é o início de uma caminhada. E a conversão é o início de uma caminhada que nós fazemos com alguém. Não é para fazer sozinho. Na verdade, você nunca vai fazer sozinho. Eu não quero Cristo. Você vai viver com alguém. Porque você sempre vai ser influenciado por alguém. A questão é, ou é Cristo, ou é uma outra pessoa. E agora, no versículo 7, o apóstolo começa a deixar bem claro como que é essa caminhada. Então, 4ª verdade aqui, essa caminhada cristã, ela é uma caminhada radical. Radical não trazendo, né? O uso dessa palavra radical não é aquela imagem, né, de você numa Harley Davidson, aquela imagem mais clássica, né, com vento nos cabelos e ouvindo rock and roll. Essa radicalidade da qual o texto fala, deixa essas imagens do mundo de ser radical assim pálidas. A radicalidade que o mundo prega é uma coisa assim extremamente pálida, perto disso daqui, né?
Eu gosto de música, enfim, não sou músico, mas gosto de música. E gostava e gosto ainda de rock, né? Enfim, me perdoem por isso. E uma das coisas que me atraía, hoje eu vejo de uma outra forma. Eu gosto mais do aspecto musical. Mas na minha juventude, dentro da igreja, né, os meus avós eram presbiterianos, os meus pais eram presbiterianos, então sempre fui educado. Domingo é dia de ir na igreja, mesmo quando tem jogo do Flamengo. Então, né, na igreja. Mas, quem dera que só jovem fosse rebelde, né? Se só jovem fosse rebelde, beleza. Então, eu estou com 47. Sempre quis ser mais novo que o reverendo Wagner, mas não deu. Vou fazer 48. Então, quem dera que rebeldia fosse uma coisa só de jovem. Então, eu não seria mais rebelde. Mas é assim? Não. Eu ainda lido com a minha rebeldia. Correta e incorretamente. E quando eu era jovem, eu não sei explicar exatamente porquê, né? Mas eu tinha ódio de algumas coisas. Estava na igreja, tá? É claro que nenhum de vocês sente isso, é só eu lá, Só eu lá em Itajubá que sentia ódio de algumas coisas. E o rock, como sempre traz aquela ideia, né, de caras contra tudo, né? Aquelas coisas todas, enfim, vocês sabem. Eu falei, poxa, eu acho que é por aqui. Estava na igreja. Acho que é por aqui, não que eu vou viver minha vida desse jeito, né? Minha mãe ficava, né, maluca assim comigo. Eu falei, calma, mãe, eu sou crente, mas eu gosto de rock. E, enfim. Só que depois, quando a gente começa a conhecer mais a Cristo, a gente percebe que essas imagens de rebeldia do mundo, que pode ser no rock, pode ser no que for, né? Tem outras imagens de rebeldia por aí. E você deve ter lidado com as suas, né? Essas imagens, assim, é coisa parada. Quando você vai conhecer os caras que você acha que eram rebeldes, né? Um cara que era 1992 até 94, eu estudava no Senai, e aí foi a época do grunge, né? Aí tinha aquela banda malucona lá, Nirvana, né? Eu não sei porquê, né? E o Kurt Cobain era o vocalista, né? E é triste, né? Porque quase todos os vocalistas daquelas bandas suicidaram. E às vezes eu gosto de pesquisar o porquê a vida, assim, trágica. Não tem sentido, não tem propósito, não tem significado, não tem alegria. Mas o cara estava vivo, então tinha que viver de alguma forma, né? E vários deles extremamente talentosos, né? E eu estava por ali, né? E aí, na verdade, isso daí não é ser radical. Radical no sentido de ir até a raiz das coisas. Infelizmente, eles nunca, espero estar errado, pelo menos daquilo que a gente conhece, eles não conheceram aquele que vai até a raiz da nossa vida, que mostra o quão feios nós somos e o quão belo Cristo é. Qualquer proposta musical, cultural, que é superficial, vai nos enganar. Porque não vai mostrar Deus como Deus é, e não vai mostrar quem eu sou e quem você é, como nós somos. O cristianismo é radical, porque ele mostra quem nós somos, na raiz de quem nós somos, as coisas mais, assim, sujas do mundo. E a teologia reformada deixa isso bem claro, com o termo depravação total. Nós somos, infelizmente, feios, sujos sem Cristo. Mesquinhos sem Cristo. Agora, Cristo vai até a raiz, regenera e transforma a nossa vida. E aí vem essa expressão. Assim andai nele. Nele como? Superficialmente? Não, o texto diz o quê? Nele, radicados. A ideia é que antes a nossa raiz estava nas trevas, Deus vem e tira a gente das trevas e agora enraiza a gente em quem? Em Jesus Cristo. E não existe nada mais dinâmico e revigorante do que isso. E antes de ir para a quinta verdade, aqui eu nunca fui, né? Tenho que inclusive voltar a estudar grego, mas essa parte aqui eu decorei, tá? Esse nele radicados está num tempo que lá no original, lá no grego, é o pretérito perfeito, calma, que tem um sentido para isso.
A gente acredita, como presbiterianos reformados, que Deus, quando se revela na Escritura, o processo de inspiração bíblica, ele é tão perfeito que ele atinge a realidade macro, as grandes ideias, as grandes doutrinas e também os aspectos menores, inclusive no tempo verbal. Então, quando o apóstolo Paulo diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, esse nele radicados está no pretérito perfeito. O pretérito perfeito é um tempo que transmite, esse é o ponto importante, uma ação que foi feita no pretérito, no passado. E é perfeito. Os seus efeitos duram até quando? Para sempre. Aí você fala, tá, eu não entendi o que você quer dizer. Esse é um dos... não é nem um versículo, é uma expressão onde você pode lançar toda a sua vida. Porque aqui, não só aqui, em várias partes da Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, mas aqui você tem a excelsa e belíssima, confortadora doutrina da segurança do crente. Aquele que começou boa obra em nós, ele vai completá-la até que você continue firme com ele. É assim que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que você tem que estar firme mesmo, que você tem que vigiar. Mas quem dera que a nossa... quem dera. Imagine só se a minha salvação e a sua salvação estivesse depositada na seguinte verdade. Ó, Cadu, até aqui eu limpo a sua barra. Daqui para frente é com você. Essa é uma boa ou uma má notícia? É uma horrível notícia. Porque mesmo crente eu ainda peco todo dia. Eu não sou mais escravo do pecado. Não é uma boa notícia dizer que o Evangelho é a mensagem que diz que Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Congela essa ideia e vê se é isso mesmo. A parte de Deus ele faz? Sempre faz. A sua parte você faz? Não. Então, se o Evangelho é isso, uma parte está feita, a outra não está feita. Então, acabou. Não. O Evangelho é a mensagem que deixa bem claro que Deus, apesar de quem nós somos, Ele nos salvou na eternidade passada, Ele segura a nossa mão durante todo o tempo e depois recebe a gente lá na eternidade futura. Ah, pastor, mas esse tipo de mensagem então conforta, porque eu já queria viver uma vida louca ouvindo isso. Um crente nunca pensaria assim. Ah, vocês presbiterianos, aqueles que pregam que não se perde a salvação. Não é a gente que prega, é a Escritura que deixa bem claro que Deus, Ele nunca começa uma obra e deixa ela mais ou menos ou não termina. Eu e você somos assim. Às vezes eu começo e não termino. Às vezes eu começo, termino, mas não fica bom. Deus é aquele que começa, desenvolve e termina e fica perfeito. Pastor, mas eu pequei. Você se arrependeu e continua se arrependendo? Você creu e continua crendo em Cristo? Um dos sinais é que você vai continuar lutando. Existem algumas disciplinas aqui temporais que vão doer, mas Deus só disciplina quem é filho. Ele não disciplina quem é bastardo. Então aqui nós temos um dos textos que deixam bem claro que Ele foi até a raiz da nossa vida. Ele fez isso lá no passado e os efeitos da obra de Cristo duram para sempre. Isso não é para deixar a gente com uma vida frouxa. Isso é para dar segurança para a gente lutar contra os pecados. Todos os pecados contra os quais um crente luta são pecados que em Cristo são perdoados. Isso é para deixar bem claro em quem a gente deve depositar a nossa vida. A conversão é o início de uma caminhada com Cristo. A caminhada é radical. Quinto lugar, é uma caminhada fundamental, feita a partir de um fundamento. Paulo, no versículo 7, ele começa a usar essas metáforas. A primeira metáfora, o nele radicados, é do mundo lá da agricultura, a raiz. Agora, a segunda metáfora é do mundo da arquitetura. A ideia é que a igreja é comparada na Escritura, entre outras coisas, com um edifício, formado por pedras de humores diferentes, tamanhos diferentes, histórias diferentes, lutas diferentes, mas são pedras que foram compradas por Cristo e às vezes vai dar um trabalho, mas Cristo vai encaixando tudo certinho, mas o que vai dar estabilidade para o edifício é a pedra
angular, a fundamental, que é quem? Jesus Cristo. A ideia é que na nossa vida, o fundamento da minha esperança, quando tudo está dando certo para que eu não fique orgulhoso, eu tenho que continuar com Cristo. Quando aparentemente tudo ou quase tudo está dando errado, mesmo você vindo na igreja, mesmo você orando, os outros passaram o vestibular, você não passou. E você não picou fumo, você estudou, mas não passou. Quando aparentemente tudo está dando errado, para que você não entre em desespero ou em cinismo, porque as propostas que eu mostrei lá no início são ou propostas de desespero ou propostas cínicas. Para que a gente não caia nisso, e o cinismo e o desespero vão bater no seu coração. Eu tenho que permanecer em Cristo, fundamentado no Senhor Jesus Cristo. Sexta e penúltima verdade, além de ser uma caminhada radical, além de ser uma caminhada fundamental, é uma caminhada que se parece com uma escola onde você vai aprender todos os dias. O autor diz assim para a gente: e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Tem duas expressões aqui que são lá do mundo da pedagogia. O confirmados na fé e instruídos. A ideia que Paulo quer nos transmitir é que, entre outras coisas, provavelmente, ou certamente, aquelas pessoas que começaram bem e começaram a se encantar com outras coisas, elas estavam aprendendo não de Cristo, mas dessas outras coisas. Eles começaram a ser instruídos e confirmados numa outra fé. Tinha que voltar lá para algumas coisas do judaísmo e de filosofia grega. Isso, infelizmente, é claro que pode acontecer comigo e com você. Dentro ou fora da igreja. Quando eu acho que por já ser a terceira ou quarta geração de presbiterianos da minha família, eu já sei tudo e não preciso mais de nada, cuidado. É o início da viagem errada. Quando eu acho, porque eu sou oficial, porque eu fiz um curso, porque eu fiz mestrado, doutorado, enfim, porque às vezes não é nem que você... Cuidado para você cair. De repente isso já é o começo da queda. Quer ver uma imagem de uma pessoa saudável dentro da igreja? Né? Eu não vou usar nome, né? Ou melhor, eu vou usar um nome aqui, eu não conheço quase nenhum dos irmãos, né? Em toda a igreja tem lá a Dona Maria, o seu João. Aqueles que estão na igreja há muito tempo. Muito tempo. E estudo bíblico, eles estão lá. Reunião de oração, eles estão lá. Escola dominical, estão lá. O culto, eles estão lá. Né? E estão lá. Chove, não chove, sol, com dinheiro, sem dinheiro, pela graça de Deus, eles estão lá na igreja. E aí, às vezes, chega algum jovem, né, e fala: ô, Dona Maria, minha mãe contou um pouco a história lá da senhora, disse que a senhora está na igreja há muito tempo. Eu vejo a senhora, né, em todo o trabalho da igreja, sempre com um caderninho ali, ou alguma coisa assim. Só não acha que está exagerando muito, não? Eu já tenho uns 50 anos de igreja. Né? Aí a Dona Maria, com aquele sorriso no rosto, fala assim: ô, minha filhinha, eu não sei nada ainda, estou aprendendo, estou só começando a aprender. Essa é uma fotografia de alguém que entendeu que a caminhada é uma escola onde se aprende todo dia. Cristo é inesgotável, é uma fonte que jorra água todo dia. E você tem que beber todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia eu preciso de misericórdia, todo dia tem lá misericórdia. E só tem misericórdia por causa de Cristo. Essa Dona Maria entendeu. Agora, quer ver o exemplo de doença espiritual? Normalmente, mas não só, ocorre mais com jovens, inclusive jovens de 47 anos, né? Já que a adolescência está indo até os 30, né? A juventude está indo até os 50, então ocorre com jovens de 40, 50 anos, né? Que por de repente estarem muito tempo na igreja, às vezes você vê aquele jovem na igreja e de repente nota que ele não está vindo mais. Aí um dia você encontra ele no supermercado, ele meio sem graça, você falou: faz tempo que você não vai na igreja. Fala carinhosamente, ele falou: ô pastor, eu estava para te avisar, mas deixa eu te avisar. É o seguinte, queria agradecer ao senhor por todo o tempo que eu fiquei na igreja. Viu? Agradeço lá, aprendi muito com vocês, mas agora eu não vou mais não, tá? Não precisa me esperar não, porque eu não vou mais voltar
Mas por quê? O que aconteceu? Alguém, brigou? Dá para a gente consertar, vamos lá. Não, pastor, não é isso não, ninguém brigou comigo não. É porque agora eu sou universitário, né? Na verdade, assim, eu estou no meu segundo curso e já estou emendando, né? Eu tinha feito o meu primeiro, já comecei uma outra graduação, estou fazendo agora, entrei no mestrado. E assim, com todo respeito, pastor, assim, não dá mais para acreditar naquelas historinhas de carochinha lá que vocês ficavam contando na escola dominical, né? O mar se abrir, nascimento virginal, não dá, né? Estou no século XXI, estou em São Paulo, estudando na universidade, como se a universidade fosse grande coisa, né? Então, assim, não dá mais, sabe? Esse é o exemplo de doença, de alguém doente, de alguém cujo estudo, não por culpa do estudo, mas ele se complicou, ele não entendeu nada. Ele não entendeu quem ele é, quem Deus é, o que é universidade, ele não entendeu absolutamente nada. Ele vai continuar caminhando, de algum jeito, mas ele não entendeu absolutamente nada. O apóstolo Paulo deixa bem claro, nele radicados e edificados e confirmados na fé, eu preciso conhecer mais quem eu sou e mais quem Deus é. Tal como fostes instruídos, essa instrução ela deve continuar. E nós devemos pedir para Deus, Senhor, coloca fome e sede no meu coração pelo Senhor e pela Tua palavra. E a última verdade, só relembrando, conversão é o início de uma caminhada com Cristo. A caminhada é radical, a raiz em Cristo. É fundamental, meu fundamento é Cristo. É uma escola onde eu devo aprender todos os dias. Nessa escola, pastores, presbíteros e diáconos, todos nós somos alunos e só tem um mestre que é Jesus Cristo. E por fim, essa caminhada, ela é motivada por gratidão e ela é promotora de gratidão. O texto termina dizendo o seguinte, crescendo em ações de graças. Não é parado em ações de graças. Você dá graça uma vez e está bem. Não, e acabou e está bom. Não. É crescer. Não é caminhada? Não é processo? Não entra semana e sai semana, a gente não está numa caminhada? Entra semana e sai semana, não tem que aprender de Cristo? Entra domingo e sai domingo, não tem que continuar me encantando com Cristo? Inclusive, às vezes, falando, Senhor, eu me sinto frio. Senhor, eu não vim com alegria. Deus sabe de tudo isso. E falar para Ele é bom, porque não para informá-lo, porque Ele já sabe que às vezes você está na igreja e está longe dEle. Às vezes você pode estar no púlpito e longe dEle. Então não é para informá-lo, é para, Senhor, muda, por favor, isso em mim. Então se é tudo isso um processo, todos os dias, pela graça de Deus, eu dou graças a Deus, crescendo em ações de graças. De novo, Cristo é água viva. Eu preciso conhecê-lo cada vez mais. E quanto mais eu conheço a Cristo, a despeito das lutas que vão continuar existindo, até porque foi Ele que garantiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu vou precisar, todos nós precisaremos de Cristo todos os dias da nossa vida. E eu termino com as seguintes aplicações. Se a conversão não é o fim, mas é o início da vida cristã, deve existir na igreja acompanhamento, companheirismo, amizade, relacionamento lado a lado entre irmãos, mais experientes com aqueles que estão no início da caminhada. E os irmãos mais experientes precisam de ajuda. Se a conversão é o início de uma caminhada, o cristão, nesse mundo, ele é um peregrino. Nós somos peregrinos. Esse mundo nunca vai suprir aquelas ânsias, aqueles anseios mais profundos da nossa vida. Não é que a gente tem que virar monge, ninguém vai virar monge, nem essa é a proposta melhor. Até porque se a gente sair daqui e lá para as montanhas lindas, as mais lindas do mundo, mais lindas inclusive do que a Austrália, lá de Minas Gerais, lá a gente vai continuar sentindo anseio. É Cristo. É aquela pergunta, né? Para onde você for? Às vezes, a gente não deve ir em todos os lugares. Então, às vezes, o problema está no lugar. Então, esse lugar você sabe que não é para ir, porque lá você vai cair, então não vai. Agora, para onde você foge quando o problema é você? Né? Porque se fosse só o lugar, beleza.
Os problemas do mundo, esse lugar. Itaquera, nem pensar. Ok, beleza. Agora, para onde eu fujo quando eu sou o problema? Aonde eu vou, o problema está lá. Eu sou. Eu nunca vou poder colocar realmente, a não ser quando for evidente isso, a culpa pelos meus erros na outra pessoa. Não, os meus erros são os meus erros. Eu sou um peregrino nesse mundo. E essa peregrinação é feita com Jesus Cristo. Se a conversão é uma caminhada com Cristo, a vida devocional não é uma opção. Se a gente acha que um sermão de domingo, de 40, 50, 40 já passou, né, Reverendo Wagner? Vai suprir as demandas que a gente tem, esquece. Como John Piper diz, o pecado, o mundo vai arrebentar com você se você só se alimenta da pregação de domingo. Nada substitui a pregação de domingo, mas nada substitui a sua vida devocional também, a minha vida devocional. Senhor, nos ajude. Se a caminhada cristã é radical e construída sobre um fundamento, então seja radical, ou seja, tenha as raízes da sua vida em Jesus Cristo. Chore, lute, tranque no quarto e fale sozinho. E se achar que você é maluco, tranquilo, tranquilo, porque você é maluco em outras coisas. Todo mundo é meio maluco, Passar um dia, não dando 20 minutos para a leitura da Bíblia e 3 horas no Instagram é loucura. É loucura. É sempre loucura. Então todo mundo aqui é louco. Escolha a loucura que você quer viver. Construa a sua caminhada com Cristo, porque só nele a gente tem vida. Se a caminhada cristã é uma escola, esteja aberto ao ensino de Cristo e busque conhecê-lo cada vez mais, porque esse conhecimento é vida. Embora existam muitas pessoas que acham que esse conhecimento é só para discutir internet, não, é vida, vida. E por fim, se a caminhada cristã é motivada por gratidão, é promotora de gratidão, lembre-se quem você era e quem você é. Eu sei que às vezes isso pode não funcionar, porque quando a gente fala, lembre-se quem você era e quem você é, e se você tiver hoje num dia ruim, lembrar de quem você é hoje, de repente não vai ajudar muito, Você fala, pastor, hoje, inclusive, se colocar um termômetro espiritual no meu coração, não sei não, Às vezes. Mas lembre-se do seguinte, nós não somos, a gente canta isso, Nós não somos guiados por vista, nem por sentimento. Embora a visualidade foi Deus que criou e os sentimentos Deus que colocou no nosso coração. A gente é guiado pelo que a palavra diz. A palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, eu confessei, mas eu ainda sinto que não está acontecendo. Tá, você vai confiar em quem? No seu sentimento ou no que Deus diz na sua palavra? Porque a palavra diz que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Eu sei que nem sempre é fácil, mas no final das contas você vai ter que decidir. Eu creio nos meus sentimentos ou no que a palavra diz. Que nós possamos confiar no que a palavra diz. Conheçamos a Cristo, continuemos a conhecer a Cristo, e a palavrinha mais importante, depois de Cristo, é permaneçamos no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos fortaleça, que os irmãos e as irmãs aqui da Igreja Presbiteriana Vila Pompeia continuem vivendo para a glória de Deus, que essa igreja continue pregando o santo evangelho do Senhor Jesus. Oremos. Graças te damos, ó Senhor Deus eterno, Pai de bondade. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que nos confronta, que nos consola, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos ensina. Ó Deus, sonda os nossos corações, examina os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Perdoa-nos, ó Deus, transforma-nos para a tua glória e que a nossa esperança esteja sempre no Senhor, que é o único Deus verdadeiro, o Deus triuno, o Deus fiel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tudo. Que a nossa fé e esperança esteja sempre no Senhor. Ó Deus, guarda-nos em tuas mãos. E que essa igreja, Pai, continue vivendo e que os irmãos aqui e as irmãs continuem gastando a sua vida para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.